O principal desta apresentação é analisar a evolução legislativa do cinema especializado em Portugal, avaliando de forma as políticas públicas têm contribuído ou não para garantir o acesso equitativo a uma formação artística de qualidade. Para isso, recorremos a uma abordagem teórica sustentada em autores como Nova, Fraga, Lima, Pacheco, que problematizam o papel da educação artística no espaço público e institucional. Pretendo ainda destacar o cinema especializado como um espaço pedagógico capaz de assistir à exclusão, promover a paz e fomentar a interculturalidade das práticas escolares. Esta análise não se limita à leitura jurídica dos diplomas, propomos também uma abordagem crítica que interroga as finalidades educativas, o alcance tutorial e os impactos socioculturais da universidade em Portugal, neste Portugal contemporâneo. Aqui, de forma que este tema se enquadra neste colóquio, ou seja, o tema deste 37º encontro vindo a pensar o local da educação artística num tempo de crescente intolerância, radicalização ideológica e ameaça à democracia. E neste contexto de especializado, na minha opinião, não é apenas uma modalidade educativa, é um ato também político. Ela pode funcionar como um contradiscurso para corrigir disputa e a construção coletiva. A sua história legislativa, marcada por tensões entre centralismo e autonomia, convida-nos a vê-lo como um espaço positivo curricular, com potencial para cultivar espaços de paz, convivência e criatividade intercultural. Então, a evolução do ensino especializado, ou seja, a história das competências interculturais. Esta dimensão é reforçada pela legislação que reconhece o direito de acesso à educação artística como um direito cultural fundamental e, ao orientar esta formação, o ensino especializado contribui para as sociedades mais inclusivas e tolerantes. Como sublinha no SBAL, de 2010, a educação estética é integral da formação democrática, que ensina a empatia e a compreensão da diversidade. E o ensino especializado, esta dimensão ganha especial relevo, promove a convivência entre culturas e o respeito pelas diferenças. Vou aqui à parte um bocadinho mais crítica, as ausências na legislação, o que é que fica fora deste quadro global. A análise do percurso legislativo do ensino especializado não se faz apenas pelo que está escrito, mas também e sobretudo pelo que está ausente. A inclusão de alunos com necessidades educativas especiais ainda carece de atividades específicas no contexto deste ensino, colocando essas populações em desvantagem. Além disso, o currículo que não é ignorar, de forma sistemática, as práticas artísticas não ocidentais, bem como linguagens contemporâneas, como a performance, as artes digitais e as expressões híbridas. A ausência de mecanismos de avaliação democrática e participar das escolas artísticas revela uma perspectiva tecnocrática da qualidade que ignora a voz dos alunos, dos professores e das comunidades. Lanço aqui uma questão algo complicada, mas será que então invocar a democratização do ensino artístico especializado tem por vezes contornos de massificação? Não tenho uma resposta para esta pergunta, vou lançar-vos aqui alguma reflexão que eu fiz. Ao longo das últimas décadas assistimos a um aumento notável da oferta de cursos artísticos, muitas vezes como resposta a exigências de equidade territorial e inclusão social. No entanto, esta expansão nem sempre vem acompanhada do reforço de recursos humanos, da formação docente ou da valorização dos contextos locais. A precarização laboral dos professores, o uso excessivo de contratos a termo e a centralização curricular colocam em causa a qualidade da formação. Pior ainda, podem esvaziar a estatística na sua dimensão mais profunda, a ter um espaço de subjetividade, criação e pensamento crítico. Além disso, importa aqui distinguir entre acesso e equidade. Permitir a entrada não é garantir sucesso, nem competência, e o risco é criar uma barreira inclusiva na aparência, mas excludente na prática. Como partida para a criação artística e para a convivência ética, ou pela pedagogia justa e de conhecimento público. Ainda aqui outra autora, Sousa 2005, sobre isso, sublinha que a inclusão de conteúdo cultural diverso exige mais do que a simples inserção de temas alternativos no currículo. Exige a mediação autêntica da parte dos professores, que devem ser capazes de atuar estas expressões das suas matérias históricas e sociais. Só se limita ao risco de tratar a diversidade como folclore. O ensino artístico não pode ir ao lugar do outro e ele deve ser reconstruído como espaço de negociação, diálogo e justiça cultural. Projetos aqui também de impacto no território e a música como uma transformação social. A democratização do acesso ao ensino artístico não se faz apenas por via de legislação ou do ensino formal, por isso também em pequenos projetos pedagógicos com impacto real na vida das comunidades. Gostaria aqui de dar um par de exemplos. Por exemplo, emblemática é a Orquestra Geração, que vocês já ouviram falar, criada em 2007, que inspirada no modelo visual del sistema de José Carlos Abreu. E estes projetos envolvem centenas de alunos das escolas públicas, promovendo a inclusão social, disciplina coletiva e mudar através da música. Como já referenciado aqui no Universitário da Madeira, com este modelo único de descentralização, com 14 polos espalhados pela ilha, permitindo acesso às áreas como música, teatro, dança e teatros circenses, a mais de 2.000 alunos, reconhecendo um modelo totalmente justo e pedagogicamente inovador. Também temos no Porto Música para Todos,
que é um projeto que conecta escolas e bairros com maiores prioridades sociais, usando a arte como instrumento de pertença, autoestima e de sucesso escolar, o compromisso social da educação. Contudo, persistem alguns desafios como a desigualdade territorial e a necessidade de reforçar o apoio institucional. Recomenda-se o reforço dos apoios financeiros, promoção das carreiras docentes e implementação de mecanismos contínuos de avaliação da legislação. O Instituto Especializado deve ser um espaço inclusivo, que valoriza a diversidade cultural e promove a formação integral dos seus alunos. Só haverá verdadeira democratização se este ensino especializado for pensado como um direito cultural e não como um privilégio vocacional. O futuro da educação artística passa por uma política pública comprometida com a equidade e com a diversidade estética. Estão as referências bibliográficas utilizadas ao longo da apresentação. Lo que en recientes investigaciones científicas están procurando demostrar que puede ser uno de los orígenes del arte. Concretamente, esta investigación científica que se desarrolló en las cuevas de las Monedas y la Pasiega, en la vertiente cantábrica, en el norte de España, junto a Altamira, encontraron unas científicas, el artículo se publicó el año pasado, sobre el rol de la pareidolia en el arte figurativo paleolítico. Y os traigo algún ejemplo. Este es un ejemplo de la cueva del Castillo, en Cantabria, muy cercana a la cueva de Altamira, con unas pinturas que tienen 34.000 años de antigüedad. Y nos vamos a fijar en esa parte, en ese círculo que yo he marcado. A ver si ven ustedes algo. Parece algo, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito más. Ya va viéndose ahí como un rostro, ¿verdad? Sí. Un perro, un gato, un pájaro, no sería capaz de ver un rostro ahí, o una cara de algo. Pero los seres humanos que estamos aquí podemos imaginar. De hecho, la persona que hizo unos trazos con carbón, aprovechando los huecos que formaban las rocas, lo que pretendía era hacer con un leve trazo los pinceles de 2 linces ibéricos, que si yo se los muestro así, probablemente lo pueden. En esa misma época se ha descubierto en otra cueva, en este caso en Alemania, el instrumento musical más antiguo del que se tiene constancia, y está hecho con el hueso del radio de un ala de un buitre, un grifo. Esa es una de los primeros instrumentos musicales que se han descubierto en el mundo. Una flauta de 5 agujeros. ¿Vale? 35.000 años, 34.000 el anterior. Con todas estas fuentes de inspiración basadas en ningún tipo de intervención artística, simplemente, bueno, aparte de lo gráfico, ¿no? Elaborar propuestas didácticas que podamos incorporar inspirándonos en la naturaleza, en este caso en el mundo de las aves, para llevárnosla al ámbito educativo. Por supuesto, a nivel sonoro hay un potencial impresionante, porque normalmente quienes vamos y vivimos y sobrevivimos en las ciudades, el oído y la inspiración sonora que podemos recibir del mundo de las aves lo vamos perdiendo y lo tenemos prácticamente perdido. La gente no escucha el sonido de la naturaleza. Hemos perdido esa fuente de inspiración. Se torna necesario recuperarla si queremos entender
qué es la sostenibilidad, tenemos que entender qué naturaleza nos rodea. Y esta es una forma de entenderla a través del arte. En cuanto a las artes plásticas, traigo una propuesta basada en mi experiencia. Y esto tiene muchísimas posibilidades didácticas en el aula, con alumnado infantil y con alumnado adulto, porque da muchas posibilidades que van más allá de lo que es la práctica artística, que ya de por sí es importante, pero que tiene que ser una práctica artística con un sentido. Esta es una síntesis de Cors de Aves Ibéricas. Y aquí os traigo otra intervención que tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo Ernesto y yo sobre la interconexión de lo plástico y lo sonoro. Estamos trabajando en ello, como se dice, para que veáis. Este es el merlo, el que os decía antes, el que Dave Holland utilizaba, y entonces Ernesto ha hecho esta inspiración sonora con el canto del merlo, con composiciones de la. Esto lo respeto en el papafigo europeo, que no sabía cómo se decía en portugués. Papafigo, una ave preciosa. Esta es la que interpretaba Olivier Messiaen, ¿recordáis? Que era con xilófono. Sonido muy aflautado. El canto de esta oropéndula, Ernesto lo grabó en la laguna del Padul, donde sucedió la historia del caracol. Lo grabó él. Y el ruiseñor, el pájaro cantor que más registro sonoro tiene de Europa. Y bueno, este es el trabajo en el que estamos ahora mismo, Ernesto y yo, intentando alcanzar una sinergia que nos permita. Relacionado con una de las obras que interpreté ayer, el Fandango Variado de Aguado. Este proyecto principalmente se basa en mi intención interdisciplinar de juntar parte del repertorio de guitarra clásica con la danza. Para conocer un poco mejor esta obra, como decía ayer, está compuesta alrededor de 1850,
su compositor era uno de los más famosos guitarristas de la época, y se hace un diálogo, intentar buscar eso con las dos disciplinas distintas. Y aparte de, como veremos ahora en el estado de la cuestión, de dónde surge esta investigación, también asentar las fuentes consultadas bibliográficamente de estos tratados de 1850-1860 a la práctica que veremos. Aislado, el músico crea, igual que grabaría un disco, y el día del concierto llega y lo toca exactamente igual, y el bailarín se apaña, y eso es como el acto de colaboración. Entonces, mi idea era, con este trabajo, juntarnos y crear algo juntos, no dos elementos separados, y que hubiese un diálogo, una conversación, un intercambio. Por eso la falta de co-creación y intentar crear una manera de colaborar. Y por otro lado, la falta de investigación o rigor historicista, que no digo yo que yo soy el primero que me salto las normas de esta obra, porque esto no está pensado. Con Sebastián intenté extrapolar la estructura que comentaban estas investigadoras a la obra de Aguado a través del movimiento. Y probamos a improvisar. La cuestión es que, como era danza historicista, teníamos menos... ¿Vale? En concreto, la variación número 3 de este compás. Vale. Aquí tenemos... Sí. ¿Cómo se puede resolver? Que hay en la partitura, haz cuerpo. Yo tocaba y le preguntaba: Xavi, ¿qué gesto crees que podría funcionar aquí? Y pensábamos esto. Con el análisis que yo tenía de la obra, sabía que este elemento se iba a repetir más veces. El problema es, como se iba a repetir más veces y con más intensidad, pensé que este paso era como demasiado virtuoso para esta primera vez. Entonces, en este segundo paso, vale. Y aquí volvemos a ver parte del proceso de creación. Claro, eso creo que es lo que yo... Puede ser. Aquí me está hablando de ese gesto de la castañuela cerrada, tarará, o tarará, que queda abierto, una interrogación. Y cómo estamos asociando esto a distintas partes de la obra. Creo que es más parecido, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, un ejemplo de dónde ha salido